aí, meu povo, eu sou o fisioterapeuta Armando Felipe e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bem, vocês podem perceber que eu tô gravando num local que vai estar diferente do que vocês vão ver na gravação a seguir, porque deu bastante problema aqui pra gravar esse episódio. O nosso querido OBS aqui tá me dando um trabalhozinho, mas enfim, ossos do ofício. E hoje a gente vai estar falando sobre UTI. Eu vou estar conversando com o fisioterapeuta Igor Silva, meu amigo, que é intensivista, e a gente vai falar, não é exatamente sobre a UTI em si, mas é sobre humanização na UTI, desmistificar o ambiente da UTI, para mostrar que ele não é só um ambiente de morte, um ambiente estéril, um ambiente cheio de frieza e tudo mais. Então a gente vai conversar sobre esse assunto, basicamente, certo? Então se inscreve no canal aí, compartilha o vídeo, que essa conversa está bem interessante, manda para os teus amigos, quem gosta de UTI, quem não gosta também, para poder ver como é que é a realidade. E curte esse vídeo se possível e vamos lá. Igor, grande Igor, meu irmão, é o seguinte, a gente sabe que a UTI, para nós, profissionais de saúde, é um ambiente para salvar vidas, né? Como todo área hospitalar. Mas só que no imaginário da população fica mais essa questão de ser um lugar frio, asséptico, um lugar de morte, um lugar de desesperança até. Então, é uma coisa que tá na cabeça das pessoas. Só que isso, ao meu ver, porque meus pacientes são diferentes dos teus. Minha visão é diferente da tua. Então, você vê isso também, que as pessoas têm essa noção, ou não é isso? Ramon, boa pergunta, se a gente introduzir esse tema. Eu acho que hoje é o consenso popular pensar em UTI como fim de vida. Eu acho que isso ficou muito evidente e, na verdade, acho que isso ganhou cada vez mais espaço durante o Covid, né? O pessoal ia para UTI, morria. UTI, morria. É tão tal que há comentários, reportagens dizendo que os pacientes que foram para UTI, foram entubados, morreram. E aí atribuindo como se fosse um lugar a outro. Então, sim, infelizmente ainda a UTI é vista como parte negativa, como morte, como lugar frio, sombrio, e é nítido isso, porque toda vez que a gente chega para algum paciente e fala, você tem que ir para UTI para ficar monitorizado, o cara entra em choro, o cara fica com medo, o familiar fica com medo. Teve um familiar da minha época de residência que a gente mandou para UTI a fim de monitorização, porque era um paciente infartado que teria que fazer cirurgia, mas que foi para UTI para ficar em monitorização, porque ele podia ter novos eventos. A família começou a chorar, ligou para outro, daqui a pouco, umas 2 horas depois, bateu um monte de gente no hospital porque queriam tirar o corpo dele, porque entenderam que ele tinha morrido. Meu Deus. Foi pra UTI porque ele já tinha morrido. A gente não, o cara fez cirurgia, foi bem, foi de alta, foi super de boa. Mas a crença popular de que UTI e morte estão correlacionados é verídico, infelizmente existe. Cara, realmente, a gente estava falando até em off aqui sobre que a minha visão da UTI ela mudou, não foi exatamente porque eu atuei nessa parte, mas é por conta de anos atrás o meu tio ele precisou ser internado na UTI e essa internação, meu tio é especial, né? Ele já tem 60 anos já, só que ele teve uma infecção generalizada nessa época e, cara, ele ficou entre a vida e a morte, de verdade. Ele passou uns dias aqui no hospital daqui da cidade, daqui de José de Freitas, e aí depois foi transferido para UTI lá do HUT. Encontrei até o professor Davi lá, o professor Davi Reis. Primeira coisa, eles já humanizaram o meu tio lá na UTI, por quê? Porque o meu tio, ele é viciado em rádio. Rádio, pra ele o negócio é rádio. E colocaram um rádio na UTI do HUT, pra ter uma ideia. E aí minha visão mudou um pouco. E aí, ele sobreviveu, tá até hoje aí bem de saúde, e nessa perspectiva, aqui na minha família teve essa visão. Meu tio foi pra UTI, como tu falou, meu tio foi pra UTI e pronto, acabou, morreu. Recentemente meu pai também foi pra UTI por conta de um outro problema, também saiu dessa. Então, uma coisa que eu acho que a gente devia realmente tirar um pouco da cabeça das pessoas esse problema de que a UTI é um lugar que a pessoa só vai para morrer. Eu acho super válido esse tipo de conversa, esse tipo de debate, nem de cunho científico, mas de cunho desmistificando mesmo algumas crendices do povo. Cara, que bom que visualizou isso. Eu acho que hoje a gente
talvez dê um passo muito maior e a gente converse muito mais sobre humanização na UTI, que é uma coisa muito boa, longe de me falar que não, mas às vezes a gente esquece alguns detalhes, porque, por exemplo, não adianta a gente humanizar uma UTI, deixar ela toda linda, se a gente não consegue fazer as pessoas entenderem que lá é o lugar que a gente pode recomeçar e que essa humanização é para tentar interagir e mostrar isso para ela. Então a gente tenta organizar desse jeito. Então é importante ter isso. Eu acho que as UTIs brasileiras têm evoluído muito. Claro que tem várias limitações, mas a gente tem evoluído muito nesse ponto de humanização. E contar com a própria humanização para tirar esse mito de morte, de recomeço. De recomeço é ótimo, de morte, de fim de vida. Quando eu penso hoje, né, na UTI que eu trabalho, a gente tem uma UTI que ela não é 100% humanizada, mas a gente tem uma UTI que são quartos de isolamentos, né? Então cada leito é um quarto, e a gente tem diversos acompanhantes, então os pacientes idosos acordados, os pacientes menores de idade, que têm chance de delírio, sexo feminino, tem acompanhante, e aí ele sempre tem gente lá dentro, então a gente começa a ter esse perfil de humanização. A gente instalou televisões em alguns leitos para que o pessoal tenha, então a gente começou a arrumar e trazer essa humanização, só que a gente não pode esquecer que a gente tem que trabalhar fora da UTI também esse mito de UTI. Isso aí é fundamental. É verdade, cara, é verdade. E realmente, esse papel de humanização, vou puxar a sardinha pro nosso lado, né? Esse papel de humanização da fisioterapia é importante, porque a gente passa muito tempo lá, né? Com o paciente monitorando. Não estou dizendo que as outras profissões não façam isso, claro que fazem. Tá todo tempo, todo mundo na equipe. Mas assim, tem como destacar, falar um pouco sobre essa importância dessa equipe multidisciplinar nessa atuação realmente da humanização do paciente na UTI. O que tu tem a dizer sobre isso, cara? Cara, vou contextualizar um pouco para chegar nessa resposta. Uhum. Quando a gente pensa, como a gente bem disse, que UTI é um lugar de morte, a gente começa a ver que não. Minha experiência com UTI no começo foi um pouco traumática. Aí, o mestre Saulo, lá no primeiro período, tutoria 1, professora Marina, não faz tempo que eu não a vejo também. E aí eu cheguei na UTI com ela, 2 óbitos em um dia, e isso me traumatizou muito. E é porque eu só fui observar, não fui fazer nada. Então já coloquei na minha cabeça isso. Ao longo do tempo, me formei, nunca quis terapia intensiva, surgiu a residência como uma oportunidade de remuneração e de continuar estudando. Aceitei o desafio, me apaixonei pela área e estou até hoje. E dentro desse tempo de UTI, eu falo assim desse tempo, se tivesse muito tempo, eu tenho 7 anos de formado, né? De 7 anos, 6 são de UTI. E a gente vivencia um pouco de tudo. Todo dia é um aprendizado, então a gente começou a vivenciar tudo. E o meu pensamento sobre a UTI foi se moldando. Claro que isso é muito regional, é muito cultural, então cada região do Brasil tem suas limitações, suas dificuldades. Mas hoje, eu vejo a UTI como o local onde você pode definir a palavra esperança. Então, hoje você consegue olhar para o ambiente UTI e pensar assim, para uns pode ser o final, para outros pode ser o começo, o recomeço. E eu vejo aquele momento onde a fé se concretiza, né? Você vê pessoas que entram grávidas e conseguem sair bem, e você, rezei tanto para que isso acontecesse. Você vê, olha, eu queria tanto que ele saísse, não saiu, mas foi feita a vontade de Deus. E eu estou falando, puxando para Deus, independente da religião, mas pelo fato de que você vê um local de esperança, você vê um local de recomeço. E isso começou a moldar meu pensamento em relação à UTI, não na parte científica. Durante o Covid, eu acho que a gente se desligou muito da parte humana para a parte científica e pensou muito em paciente como números, como métodos, como técnicas, e esqueceu essa parte de humanizar essa UTI, ou de tornar humano o ambiente UTI, né? É verdade, cara, é verdade. Eu concordo contigo. Então, depois chegou... É inevitável a gente falar de UTI hoje em dia sem citar o fatídico Covid, né? Então, realmente, a gente cita mais realmente o paciente como número, não tantos pacientes, tantos leitos. Aliás, não é nem números, são leitos, né? Um leito tal, né? São leitos que têm nome, endereço, família, como diz a célebre frase, né? É o amor de alguém. É o amor de alguém, exatamente, cara. E nesse contexto de ficar vendo, hoje eu tenho uma ressignificação do ambiente UTI. Para mim, hoje, é um ambiente de esperança, de recomeço. Por quê? É um ambiente onde as pessoas aprendem a dar valor ao fato de comer sozinho,
tomar banho sozinho, trocar de roupa, sentar sozinho, deambular, ficar em pé, sente a necessidade e sente a falta de família, de pessoas próximas. Então a gente começa a ver todo esse contexto de recomeço. Então hoje eu vejo a UTI como um copo meio cheio, não meio vazio. E isso a gente conseguiu observar nesse tempo de vida e nesse tempo de UTI, a gente começa a observar muito isso. Então hoje, para mim, a UTI é como recomeço. E aí se você pensa, equipe multidisciplinar, eu vou falar principalmente da equipe de físio, pensando na equipe de físio. Hoje não hoje não é interessante, não entra num contexto de apenas sobreviver a uma doença. A gente tem que fazer o paciente voltar a viver. Um paciente que sai hoje da UTI, ele vai ter uma série de repercussões e a equipe multi entra nessa parte, a fim de trazê-lo o mais funcional possível para a UTI. E aí, amigo, surgiu outras pautas milhares, que é a nossa reabilitação funcional, se a gente for começar a pensar. Então, hoje, se eu penso em equipe de fisioterapia, eu penso em reabilitação funcional para permitir que esse paciente volte a ter uma condição basal de vida que tenha uma qualidade mínima para viver. Exatamente, cara. Cara, tu tem, assim, alguma história que tu se lembra, além do teu começo lá que tu contou já com o professor Saulo, alguma história assim, de uma recuperação que te marcou bastante, assim, que tu consegue lembrar? Ou então alguma intervenção que da tua equipe, pode ser até aí mesmo, onde tu trabalha agora, que teve de uma história bem marcante? Cara, nesse tempo aí tem muita história triste, né? Infelizmente tem muita história com desfecho bom. E o que é interessante, tem um desfecho que era um paciente oncológico, ele faleceu. Aí você pensa, foi um desfecho ruim? Não, porque acho que foi o desfecho mais próximo de humanização que eu já trabalhei. Que foi aquele desfecho onde a gente conseguiu fazer um pouquinho de tudo. Então a gente fez um termo que a gente chama de comfort food, que a gente possibilitou esse paciente comer qualquer coisa que ele quisesse. O cara queria comer um McDonald's com sorvete. Meu amigo, eu vou comprar esse McDonald's com sorvete. Exemplo, né? Uhum. A gente adaptou para que esse paciente saísse da UTI, mesmo com traqueostomia e ventilação. A gente possibilitou o encontro com a família, possibilitou o encontro com o cachorro, com o animalzinho. Então, foi a óbito? Foi, mas acho que foi o meu ápice de encontro com humanização. Agora, desfechos literalmente positivos. Inclusive, esse paciente foi de alta hoje da UTI daqui. Cara, ele foi um paciente que deu entrada pra gente com histórico de DPOC, tabagista, pneumonia, e acabou tendo uma infecção generalizada, teve sepse. E aí afundou, foi para tubo, droga vasoativa, era um paciente que realmente a gente estava na dúvida se ia conseguir sair ou não. O paciente começou a acordar, começou a ficar bem, tentamos estubar, não deu certo, falhou na estubação, teve que ser reentubado, foi para traqueostomia, pneumonia, fizeram a ventilação, e a gente achou que ele não fosse conseguir mais evoluir bem. Isso há uma semana atrás. Hoje, como é que tá meu paciente? Decanulado, já fez o protocolo de decanular o paciente, deambulando sozinho, pedindo para ouvir forró e tomando banho de sol. Olha aí. Foi embora da UTI caminhando. Rapaz. Então, literalmente. E outra, eu vou falar dessa outra, que eu tenho foto depois para mostrar. Era uma paciente que ela, entre tubo, indas e vindas do tubo, foram duas, né? Ela foi entubada por pneumonia, estubou, mas era uma paciente que ela tem uma diminuição da acuidade auditiva. Então você imagina, o cara acordar na UTI, não conhecer ninguém, tá despertando 2, 3 dias de sedação, foi estubada e não conhece ninguém. Todo mundo de verde, de azul, com máscara, touca, você só vê os olhos daquela galera feia, no ambiente frio, aí você pensa, poxa, o que ela fez? Ela agitou, na agitação cansou, foi reentubada. Aí você pensa, eita, velho, olha só como a humanização pesa. Segunda tentativa, trouxemos o filho. Botamos o filhozinho do lado dela, o filho ficou pegando na mão, estubamos, ficou de boa a senhorinha. Conclusão, foi de alta já, e tem uma foto dela aqui que ela ficando, o filho botou ela em pé, e ela pediu pra dançar forró. Caraca, que interessante, cara. Então isso aí me marcou muito, porque foi reabilitação funcional realmente, em aplicação de equipe, e a outra foi um contexto de reabilitação associado à humanização, que a gente conseguiu juntar. São casos recentes, tem números, mas eu acho que são os mais recentes que me marcaram, porque a gente veio para um contexto hoje da região norte, a gente sabe que a gente tem uma dificuldade, uma escassez de saúde, uma qualidade menor em relação ao nordeste, isso é óbvio. E é uma UTI que está começando, a gente está com 8 meses de funcionamento, então é uma equipe nova, que não é totalmente experiente, mas que a gente consegue ter desfechos positivos desse jeito. Então isso é muito satisfatório.
Mas é interessante demais. Tu já até respondeu uma coisa que eu ia falar, eu ia perguntar sobre a questão das estratégias que vocês usam para humanizar na UTI. Realmente, trazer o filho da paciente foi uma sacada muito boa para ela poder não acordar e agitar mais uma vez, né? Muito interessante, cara, essa estratégia. Eu juro para ti que eu não teria essa expertise de pensar assim, não, vamos trazer alguém para. Não ia pensar nisso, não. Eu ia entrar em desespero, bem que, meu Deus, vai acordar de novo, vai acordar de novo, vai agitar de novo. Se a gente for pensar no ponto de vista científico, né? O que você queria fazer? Não, vamos fazer medicação para ela ficar calma, vamos fazer isso. Aí você, poxa, bicho, um rosto familiar. Agora, é claro, a gente tem um contexto de equipe todo, né? Por quê? Porque a equipe de psicologia que avalia tanto o paciente quanto o acompanhante. Se você for pensar que eu vou chamar o acompanhante, vamos supor, vou contar outra história aleatória. Uhum. Eu fui preceptor em uma faculdade em Teresina e eu rodava no HUT com esses alunos. E aí, durante um dia, um procedimento de aspiração, tava o pessoal todo aspirando, primeira semana, então eu deixava os meninos todos próximos, né? Vamos com calma, porque não dá pra soltar vocês aí na enfermaria. E aí foram fazer aspiração. E aí começaram a fazer. Quando eu olho pro aluno do meu lado, o aluno do meu lado tá branco. E cambaleando pra frente e pra trás, pra frente e pra trás. Aí eu, rapaz, você tá bem? Não, tô sim. Saiu correndo pra vomitar lá fora. Meu Deus. Aí eu falei, Aí o pessoal, não, professor, isso aí tá bem. O outro aluno ali desmaiou, caiu no chão e cortou o supercílio. Rasgou e se... Aí, conclusão. Se eu não souber avaliar e não souber o contexto de quem tá ali, a chance de ter um evento, tipo, o pai que desmaia no parto, é grande, né? É grandíssima. Então foi conversado com o filho, explicado sobre o procedimento, dizendo que podia haver falha, e sim, poderia ter havido reintubação, enfim. Explicou tudo, o filho compreendeu, topou a ideia e a gente foi fazer. Então a gente estuba, tinha TV, liga a TV, bota música. Meu amigo, hoje o céu é o limite. É verdade. Rapaz, eu me lembrei agora dando uma história que inclusive envolve o professor Saulo também. O professor Saulo. Pra quem não sabe, gente, quem caiu de paraquedas aqui no canal, a gente é de Teresina, então a gente estudou junto, então a gente compartilha algumas histórias. Nesse dia, a gente tava na parte da UTI. Acho que era a primeira semana ainda. Primeira semana daquele período. E aí Não, era o Saulo mesmo. Era o Saulo. E aí, quando foi um momento lá, o professor Saulo ia mostrar pra gente como é que funcionava o ventilador mecânico portátil, aquele que é levado no SAMU. Né? Aí ele estava lá pegando os materiais e tudo mais. E aí a gente percebeu uma movimentação aqui, corria. O enfermeiro corria para um lado, o técnico para o outro, o médico. E aí o médico passou junto com os residentes dele, os alunos dele lá. Quando a gente foi ver, era a Manu e a Priscila que estavam comigo. A Manu falou assim: Ramon, o que é aquilo ali? Aí eu fui dar uma espiadinha assim, né? Aí eu vi só o médico em cima assim, ó, fazendo a massagem cardíaca. Eu acho que a paciente tá tendo uma parada. Eu vou chamar o professor. Aí eu fui calmamente chamar o professor Saulo. Professor, é porque tem uma paciente ali que eu acho que o senhor vai precisar ajudar, porque tá tendo uma parada. E aí, quando eu falei a parada, ele pegou e falou assim: é a nossa paciente que a gente tá avaliando? Aí ele saiu correndo direto pra lá. Quando eu cheguei, cara, a parte mais interessante não é essa. É porque a pessoa que tava fazendo a massagem cardíaca cansou, né? Porque tem que ficar revezando. E aí, rapaz, quando foi era um residente que foi fazer a massagem cardíaca. Cara, antes de ele colocar a mão, ele tava assim, ó. A mão dele começou a tremer. Eu vi, doido. E eu aqui do lado falei assim: será que eu ajudo? Ou será que eu saio daqui? O que eu faço? Antes dele começar, a pessoa falou assim que sentiu o pulso da paciente e ela voltou foi reanimada. Rapaz, eu tenho certeza que esse cara, ele falou graças a Deus. Esse aí nunca mais duvida, velho. Nunca mais duvida de Deus na vida dele. É interessante, cara, essas histórias, porque a gente vê que a nossa... A gente como profissional é muito limitado ainda em relação a algumas coisas, quando a gente não tem conhecimento, né? E não tem muita confiança. Você tem, tipo, 6 anos, 7 anos a gente, né? Tem 7 anos de formado já, e ainda assim tem coisa que a gente não sabe. Todo dia, pô.
Todo dia a gente aprende uma coisa nova. Cara, só todo dia. Eu acho que o primeiro ponto para que a gente mantenha essa evolução é entender que a gente não sabe tudo. Eu acho que daí tá sempre disposto a aprender e ensinar um pouquinho o que sabe. Exatamente. Hoje, a vantagem do HU é que a gente está imerso à educação, né? Então eu tenho um aluno todo dia. Eu tenho 10 alunos de físico, 5 de manhã, 5 à tarde e 5 de medicina durante o dia. Então a gente tem aluno toda hora na UTI. Então, desde pérolas mais absurdas que você imaginar, acredito, até coisas que fazem sentido, a gente é perguntado, a gente é questionado, e isso é bom para manter esse amadurecimento, esse pensamento e esse ponto. E aí, você vê, né? Porque o contexto inicial que a gente estava falando no começo era desmistificando TI. Uhum. Então você vê, eu tenho TIs onde eu tenho família dentro, tenho TV, tenho som, levo comida se precisar, eu tenho estudantes para cima e para baixo, musicoterapia, enfim. Então eu começo... sério? Rapaz, a gente teve agora, tem um grupo aqui em Macapá, e para quem não sabe, gente, eu tô morando atualmente em Macapá, eu sou cursado do HU do Macapá, do Amapá, né? E aqui a gente tem um grupo e ele passa dos hospitais, e eles passam com... Amigo, eu posso estar mentindo agora que eu tô na dúvida dos instrumentos, mas eu não sei se é saxofone, se é trompete, mas tem violão no meio, gaita, enfim, e cantando. E aí eles passam rodando o hospital todo. Então passaram na UTI animando profissionais, pacientes. Então é um momento mágico, é um momento bem legal. Então isso mostra que a UTI cada vez mais é um ambiente comum que você consegue imaginar, com um refino tecnológico. Então eu tenho mais equipamentos, eu tenho mais insumos, eu tenho mais monitorização, eu tenho uma equipe mais bem qualificada. Não é todo mundo que atua em UTI, não é todo mundo que gosta de atuar em UTI. Não, é verdade. Então você acaba dando esse refino. Mas é um lugar onde você tem gente para ensinar, você ri, você tem música, você tem... Enfim, o que eu quero dizer com isso? É que a gente acaba aquela visão de que eu tenho um lugar frio, sombrio, sozinho, de morte. Não, é um lugar de vida, de recomeço, de alegria, de ressignificar pequenas coisas, enfim, de conquistas. Eu acho isso fantástico hoje. É muito legal você pegar uma pessoa que não fazia, literalmente não mexia a mão, e eu faço um teste com meus pacientes para ver a evolução. Eu tenho uma rotina de passar todo dia de manhã, e eu faço uma corrida com o físico plantonista. Eu sou o RT da físio. Uhum. E aí eu sempre converso com os físicos, como é que tá paciente? E eu nem sempre eu vou lembrar todos os parâmetros dos pacientes, mas eu sempre tenho um método de avaliar meus pacientes de longe para saber se ele está melhorando ou não. Então eu passo, aquele paciente ali, ele já está estubado, está fora da ventilação, está traqueostomizado, como é que ele está evoluindo funcionalmente? Eu olho para ele, bom dia, seu fulano, tudo bom? Aí eu observo, opa, hoje ele me deu tchau, olha, ontem ele só deu joia, já deu tchau, já melhorou. Aí como é que tá o senhor? Levante as mãos. Aí ele levantou as mãos, opa, tá melhor do que aquele lá. E aí, consegue sentar sozinho? Senta aí. Aí ele vai lá e começa a sentar. Então todo dia eu consigo passar e eu tenho uma visão de como tá melhorando o paciente desse ponto. Perfeito. Então, enfim, você consegue explanar muito, muito isso. E eu quero trazer essa visão. Cara, é um lugar onde você pode fazer tudo, é fantástico. Então você tira aquele medo de que, opa, o que eu tenho hoje? Se alguém manda um paciente para UTI, eu tenho duas visões. A primeira é um paciente grave, com certeza, precisa de monitorização. Segundo, é um paciente que vai estar num lugar bem mais assistido. Então é um paciente que tem mais atenção, então ele está mais seguro. Eu diria que a gente encontra na UTI o paciente no pior momento da vida dele, né? Então, não é... A gente precisa humanizar, né? É uma coisa que precisa ser feita. Não é que seja porque a gente tem essa uma obrigação, vamos dizer assim, científica de fazer isso. É porque a gente tem uma obrigação humana de fazer isso, que é colocar o mais confortável possível aquela pessoa que não queria estar ali, com certeza, né? Que queria estar se divertindo dentro da... Eu sempre falo com meus pacientes, eu não gosto de ver vocês aqui no meu consultório, eu gosto de ver vocês em casa, ver vocês na rua fazendo as coisas de vocês, eu quero ver vocês bem. Então, é um negócio que a gente precisa humanizar de verdade. Principalmente se você olhar isso no ambiente de hospital, meu amigo, eu não gosto do senhor, eu quero que você vá para casa e não volte nunca mais. Eu não quero ver mais sua cara aqui. Meu amigo, saia daqui. Esse é o principal ponto. É verdade. E se você pensa nesse contexto todo, hoje, eu lembro, isso aí você lembra, que eu acho que a gente rodou junto, nosso estágio de fisioterapia comunitária lá no Poti Velho. Poti Velho. Na UBS Poti Velho com a Michelle, ainda lembro disso. Professora Michelle.
que a gente fazia educação e saúde. Cara, hoje, uma das coisas que eu tenho feito muito, cara, é educação. Para mim, hoje, educação talvez seja uma das ferramentas mais fortes que a gente tem em prevenção de doenças. Então, por que educação e saúde? Para o pessoal entender, gente, ó, na UTI tá aqui para monitorizar. Olha, você tá aqui visitando seu acompanhante, tá ficando, mas ó, não pode sair daqui para ir para outro, você pode levar os bichinhos para o outro. Enfim, eu acho que a educação e saúde é uma opção boa. E hoje é uma estratégia que eu tenho utilizado com a equipe de física e com os acadêmicos para a gente ter essa conscientização. Cara, aqui no estado, o pessoal tinha muito medo de UTI, tem muito, principalmente porque eles foram muito castigados pelo Covid, né? O estado do Pará, o Pará, né? Amapá, né? Amapá. A região norte como um todo foi muito castigada pelo foi Covid. muito castigada mesmo. Eu lembro demais que teve muitas mortes nesse tempo. A crise do oxigênio, aquele negócio todo. Sim, então, teve isso mesmo. Quando se fala em UTI, meu amigo, é um desespero. E aí quando o pessoal fala UTI, chega na UTI daqui, UTI novinha, quarto, tudo pintado, cheirosinho o hospital, a equipe bem arrumada, a equipe hoje, quer não, boa parte da equipe já é profissional de terapia intensiva, boa parte é de fora do estado, então a gente tem uma cultura muito vasta de experiências de todo o Brasil para trazer para a UTI, então a gente consegue fazer um mix bem legal disso. Meu amigo, eu recebi elogio até de paciente agradecendo porque a gente respondia o bom dia de uma forma diferente. Eu não sei que forma diferente essa, mas ele tava feliz com isso, tava ótimo então com isso. Então o pessoal tirava aquele medo constante de UTI. Então, olha, por mais que tivesse desfecho negativo, mas teve desfecho negativo e ele entende que, opa, não é a UTI que está causando isso, mas sim a gravidade do meu paciente. Então eu começo a ter esse pensamento. Pois bem, rapaz, uma boa conversa nossa aqui. Graças a Deus a gente conseguiu explanar muita coisa, até mais do que a gente pensava. Vamos dizer que esse não é um tema muito discutido por aí, né? Não vejo muita gente falando sobre esses assuntos, então é bom falar sobre a parte humana da UTI. E que bom que você aceitou esse convite. Rapaz, se vocês soubessem o tanto de contratempo que tem para essa gravação, você nem imagina. Falou! A gravação começou 1 hora atrás, tá saindo agora. Exatamente. Então, cara, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite. Você ir lá longe, mas você está sempre aqui presente aqui no canal. Então, mais uma vez, cara, muito obrigado. E se você quiser fazer um encerramento aí, dar um tchau para as pessoas aí, fique à vontade. Gente, UTI hoje faz parte da minha vida, literalmente, é algo que realmente eu abraço. E quando eu falo UTI é muito amplo. Tem um professor que eu gosto muito, que eu sigo muito, que eu admiro muito, que é o Daniel Lago, né? E ele trouxe um outro... Toda a gente aprende um pouco, né? Então ele me fez refletir muito e mudar e ressignificar até a atuação da física no ambiente UTI. 2 pontos. O paciente que mais precisa da gente na UTI não é o que está em ventilação mecânica. Esse é o primeiro ponto. Segundo, não é fisiomotora. É reabilitação funcional. E aí isso me fez abrir muito, ampliar muito a cabeça do tipo... Gente, não é mobilização precoce, não é exercício? Não, é reabilitação funcional. Eu vou trabalhar com marcos para que esse paciente consiga fazer o quê? Voltar a ter a vida dele. Então, quando esse pensamento todo, essa reflexão toda me levou a essa grande importância. Então, eu penso em UTI, eu penso em lugar onde eu vou ressignificar a vida desse paciente, vou ensinar ele a ter, de novo, a habilidade funcional para que ele consiga viver e tenha passado, como você disse, pelo pior momento da vida dele, mas consiga sair erguido, com força, para voltar a viver. Afinal, não basta sobreviver à internação, à doença. É preciso voltar à vontade de viver. Então eu acho que isso a gente tem um potencial enorme que a gente tem que aproveitar. E é bom a gente conversar sobre isso, não só para o público de fisioterapia, mas para o público fora, não também fora da área da saúde, para entender que aqueles profissionais que estão na UTI estão ali porque gostam do que estão fazendo, porque querem o melhor para o paciente, e nem sempre eles têm o melhor dia da vida deles. Mas sempre estão lá dispostos para fazer do paciente o melhor deles, tá bom? Bom, é isso, gente. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Vou dar um aviso final para vocês aqui. Vou ter que dar uma parada em relação ao podcast Papo de Física enquanto eu não resolver alguns problemas. Vamos focar em outros conteúdos também da área da saúde, que vai ser interessante para vocês aqui no canal. E é isso. Até mais. Fiquem com Deus.